Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo esse vídeo. É um vídeo explicativo do SIG, a parte do CIPAC, do Sistema de Almoxarifado, a planilha para a migração do sistema, né, para o novo sistema que será usado no IFC. Então solicitei para vocês, quem tivesse alguma dúvida nos mandasse por e-mail. Então eu vou respondendo aqui as questões de todos vocês. O que vocês devem perceber ao ver essa planilha que eu tenho aqui, até vou dar um zoom nela, é que essas colunas elas corresponderão a informações que nós teremos sobre cada material. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, se esse código aqui for referente a uma caneta, por exemplo, né? Então aqui eu vou colocar quantas canetas eu tenho e tal. Nós já vamos ver essas informações. A primeira dúvida que muitos têm é com respeito aqui ao código de material no CIPAC. Então eu abri aqui o sistema e vou pegar essas informações para vocês. Essa é a minha tela no sistema. Então, para pegar tal informação, eu entro aqui na parte de gestão do catálogo de materiais. Eu gosto aqui desta parte aqui, ó, listar, alterar, aqui. Então ali eu gosto bastante de buscar informações. Então aqui eu posso colocar aqui, buscar uma caneta marca texto. Busquei a caneta marca-texto e eu vou ter aqui algumas informações sobre essa caneta. É lógico que vocês percebem que nós ainda temos informações antigas, de materiais da época que foi feita a migração da reitoria. Nós vamos limpar isso aqui conforme nós vamos cadastrando os novos materiais, todos migrarem as suas bases para o sistema novo e aí nós vamos colocar nas novas descrições, ok? Então, quando buscar ali o código do material, você vai ver, olha, o pincel marca-texto que eu quero é esse aqui, ó. No meu sistema lá, aparece que eu ainda tenho em estoque o pincel marca-texto amarelo. Opa! Então, é esse aqui, ó, que vai estar se referindo. Pincel marca-texto amarelo, ponta chanfrada, tinta fluorescente, 4mm, filtro poliéster, validade 1 ano. Neste caso, a informação que vocês irão pegar é esta aqui. É só selecionar, copiar e colar. Tá certo? Percebam mais uma coisa, que a informação mais importante para vocês está na realidade aqui, ó. 30, simbolizando que aqui é um item que pertence ao consumo, material de consumo, tá certo? Ou seja, almoxarifado. E 16, mostrando qual conta que se refere. Então, ali está se referindo a uma conta 16, que é material de expediente, tá certo? Então, para que isso esteja correto, vocês nos campos estão realizando neste momento a reclassificação não só dos bens, mas no caso aqui, como é o de almoxarifado, né, dos materiais de consumo, que porventura foram cadastrados no sistema em uma conta diferente da que está no manual efetuado aí pelos nossos contadores. Então esse manual é a base, tá certo? Deve ser seguido aí dos materiais, em qual classificação eles estão, ok? Isso deve ser prestado muita atenção. Vocês perceberem, opa, é do 30, mas é da conta que eu tenho lá no meu sistema, porque senão o que vai ocorrer? Se você pode ocorrer
Deixa eu ver se temos aqui nesse caso, acho que pendrive. Pendrive nós tínhamos campos que cadastravam na conta 16, na conta 3017. Então aqui, ó, é um ótimo exemplo. Ok? Isso daqui vai interferir no RMA dentro do sistema. Percebam que é o mesmo pendrive. Tem campos que cadastrou na 3016 e tem campos que cadastrou tem na conta 3017. Tá certo? Então, isso nós vamos ter que cadastrar nas contas novas. Tá, Padilha, mas e a conta antiga? Essa conta antiga aqui, vamos supor que os contadores falaram que na 3016 pendrive não se encaixa. Nós iremos inativar aqui, tá certo? Esse pendrive. Ou, se for o caso, e nós não tivermos mais contas ali, nós podemos simplesmente mudar, que é possível fazer isso no sistema, nós mudarmos aqui do 3016 para o 3017. Permanece a mesma descrição, mesma data de criação, inclusive, tá certo? Mas ele vai mudar de grupo de material. Ele passaria a ser de material expediente para material de processamento de dados. Isso é um exemplo e cada caso é um caso. Ok? Então é essa informação que você vai passar no seu sistema. Então a primeira informação é a do qual código que se refere. Então você tem lá no teu sistema uma caneta e tal, você vai buscar no catálogo de materiais o que se adeque com o item que tu tem no teu almoxarifado. O que pode ocorrer? O que pode ocorrer é de alguns campos esquecerem de ter analisado no seu almoxarifado, ou pelo grande número de inserções que o gestor do catálogo de materiais tinha para realizar ano passado, e ele não ter inserido aqui um pendrive que vocês tinham, por exemplo, ou um outro item que vocês tinham em estoque. Por exemplo, aqui nós temos de 64 GB, mas você poderia ter lá um pendrive de 128 GB, ou um pendrive de 256 MB, aqueles bem antigos, mas ainda tem em seu estoque. E o mínimo aqui seria de 1 GB. Você vai solicitar para quem ficou responsável no grupo catálogo de materiais, que faça a inserção dentro deste item aqui, correspondente a este item. Agora aqui vai uma dica minha, de algo que nós fizemos na reitoria. Na reitoria, nós não fizemos a migração do almoxarifado por tabela, porque eram poucos itens. Então, se o teu campus for mais novo e tudo mais, eu acredito que não compense tanto. Até porque você pode, pelo sistema, colocar mais informações. E até já ir se acostumando com o sistema. Tá? Então, para nós não vale a pena, cabe a cada um. Lógico, aqueles que têm mais materiais, o ganho de se fazer isso numa tabela, como essa daqui, é um ganho muito grande, tá certo? Compensa bastante, tá? Vamos lá, nós já falamos sobre essa coluna. Vamos agora aqui para o almoxarifado. Essa é a mais, creio que é a mais fácil de todas. Então, nós vamos aqui ver qual campus que corresponde. No caso aqui, eu sou do campus Videira. Videira, o código dentro do sistema que simboliza que esse item que está sendo migrado vai entrar para o almoxarifado de Videira é o 14. Então basta eu digitar aqui 14. Eu vou fazer só do meu campus, então todos os itens dessa minha planilha vão ser 14. Porque no caso eu só estou fazendo de Videira, por exemplo. Ok? Quantidade de itens no estoque. Também é fácil. Você verifica dentro do teu sistema
quantos itens possuem atualmente em estoque e coloca aqui, tá? E essa parte, se possível, seria bom que ficasse em último lugar, ou que você deixasse por último, mas devido a essa parte aqui, ó, que talvez fosse difícil identificar depois a qual material se refere, vocês terminem essa planilha aqui num mês aqui, tá? Que vocês não tivessem muita requisição, ou que vocês adiantassem esse processo, alguma coisa do sentido, tá? Para que não tivesse movimentação no estoque, para que esse saldo não ficasse muito diferente e vocês não se perdessem. Nós tivemos que fazer isso na reitoria. Infelizmente é algo que tem que ocorrer na migração, né? E que pode dar um pouquinho de dor de cabeça. Saldo mínimo. Este aqui é muito bom para quem tem refeitório, tá? Então você possui esse saldo mínimo no estoque. O que é o saldo mínimo? Opa, aqui. Esse saldo mínimo. Indo aqui para os módulos do CIPAC, o sistema deve estar meio lento. Deixa eu voltar aqui. Indo aqui para os módulos do CIPAC, hoje para entrar no SIG, eles estavam um pouquinho lentos, talvez porque eu não esteja na rede da reitoria. Eu não estou na reitoria, então pode ser que por conta disso o sistema esteja mais lento. Mas nos campos o sistema na reitoria funciona bem, tem uma rede integrada, né? Deixa eu... Não está funcionando bem para mostrar para vocês. Mas esse saldo mínimo serve principalmente para quem tem refeitório. Então o sistema faz uns cálculos ali automáticos que quando o material está a ponto de pedido. Por exemplo, se eu coloquei lá que o meu estoque mínimo são 10 deste material, por exemplo, um doce de uva, alguma coisa do tipo, açúcar, sei lá. O sistema vai fazer uns cálculos conforme a média de solicitações no mês e tal. Isso vai funcionar mais para frente, né? No começo, o sistema não vai funcionar muito bem. Não adianta querer que ele já funcione bem no começo, porque ele não vai ter média. Mas ao longo do tempo, principalmente para os campos que têm refeitório ou alguma outra peculiaridade, isso daqui vai se mostrar muito bom, porque o sistema vai fazendo uma média ao longo dos meses, tá certo? E aí, ao longo dos meses, se tem já essa informação, tá? Necessária. Você coloca ali o saldo mínimo e ele vai apresentar para vocês, vocês vão buscar lá no sistema, não vai dar de mostrar aqui, pelo menos por enquanto, quando que o material está a ponto de pedido, tá? Ele vai ter um ponto ali e vai mostrar para vocês. Nós mostraremos no treinamento, perfeito? Vamos lá, preço também. Esse também é fácil, né? É só colocar o preço lá, unitário, no sistema. Qual que é a vantagem do sistema? Ele aceita infinitas casas depois da vírgula. Nós tínhamos um sistema aqui na reitoria que aceitava 3 ou 4 casas depois da vírgula. Para alguns materiais isso é pouco, causa problemas sérios. Inclusive, creio que é o mesmo sistema que Concórdia usa. Tá? É um sistema mais antigo, é um sistema que na época era bacana, mas hoje já não atende mais com tanta eficiência, tem alguns errinhos e tudo mais, né? Vários erros na verdade, e que acabam prejudicando o andamento aí do almoxarifado. Então, o sistema novo é muito bom por causa disso, ele aceita infinitas casas depois da vírgula. Aqui eles colocaram aqui número X, mas pode ser colocado a mais, tá certo? Sigam o padrão que eles colocavam aqui, tá certo?
seguir o padrão do exemplo. Que padrão, Leandro? Ele está falando ali para usar ponto. Olha aqui o pontinho, ó. Não vírgula, ok? Sigam o padrão que o pessoal da TI está repassando, tá certo? Não modifiquem essa informação. O sistema do SIG deve estar em manutenção, alguma coisa do tipo. Deixa eu puxar para cá. Eu vou tentando mexer nele aqui. E, por último, a unidade de medida. O SIG está fora. Devem estar fazendo manutenção. A unidade de medida aqui do estoque de material. Você tem uma planilha auxiliar. Tá certo? Então você tem a unidade de medida, ela vai ter um ID. O que é isso? É uma identificação. Tá? Ela corresponde a uma informação. Por exemplo, vou chutar. 200 corresponde à palavra, a unidade de medida, unidade. 150 corresponde a metro. Você tem algo lá que é por metro. Tá certo? Então, um número vai corresponder à informação. No caso, para os gestores de almoxarifado, não sei se em todos os campos, mas em boa parte, o mesmo gestor de catálogo era o gestor de almoxarifado. Foi feito um trabalho muito bom pelos gestores de catálogo de materiais, de ótima qualidade, se esforçaram muito para isso, para que, na medida do possível, simplificasse depois essa migração. Então, a princípio, muitos conseguiram aí fazer quase suas tabelas inteiras para que a unidade de medida ficasse essa aqui. Lógico que existem casos específicos, tá? Como nós tivemos o caso de Camboriú, Concórdia, que eram materiais aí, Araquari também, se eu não me engano, materiais químicos, de saúde e tudo mais. Então, é um pouquinho mais difícil. Mas em outros materiais aí, foi dada essa questão aqui, tá certo? Foi vista essa questão. Deixa eu analisar aqui no e-mail quais seriam outras questões de vocês. O estoque mínimo, já expliquei para a Rosemary. O acesso para o catálogo. Para os gestores de catálogo já foi liberada. Rosemary, se você está substituindo o gestor de catálogo, deve solicitar aí para o seu diretor aí de campus, ou pelo DAP, tá? Que eles entrem em contato com a PROAD, mais especificamente com a Gisele, para que ela solicite alteração no sistema e que você seja a nova gestora de catálogo do campus, tá certo? Vamos ver aqui. Stefano, Regiane. As dúvidas são as seguintes. Não tem descrições de itens na tabela. Não precisa informar? Regiane, não precisa informar. A descrição do item, na verdade, é um código. Esse código é esse aqui, ó. Vai corresponder à descrição do item. Tá? Nesse caso aqui é um item que a gente pode ver que não é o caso do almoxarifado. Tá? Ele é um item de patrimônio. Então, no caso dos itens de almoxarifado, todos eles vão começar com 30, tá? De material de consumo. Perfeito? Assim como a gente já tinha explicado aí para o gestor de catálogo na época. Então, para facilitar, foi colocado isso daqui, tá? Até para ter uma uniformidade. Não vai ter nenhuma descrição. Mas por que isso, Padilha? Na verdade, o que nós vimos aí é que quem fez o sistema provavelmente chegou à mesma conclusão, é que no caso do almoxarifado não há essa necessidade extrema de você colocar alguma descrição que seja diferente da do catálogo de materiais. Isso seria mais no caso de patrimônio. Você colocaria ali o número da nota fiscal, a marca, modelo, né? No caso do almoxarifado, eu posso colocar lá que eu tenho uma caneta esferográfica azul, ponta de tungstênio,
e por aí vai. Tampa, não sei das quantas, a forma da caneta, se ela será corpo transparente ou não, e por aí vai. Eu não preciso colocar ali que é Bic ou qual outra marca que tenha de caneta, ok? Todas elas basicamente vão ter a mesma descrição, será o mesmo material. Vai ser uma caneta que para todo mundo, né? Uma caneta azul. O cara tem caneta azul no estoque. Se tu olhar lá, é a caneta que vai ter uma descrição mais completa e tudo mais, mas é a caneta azul. Perfeito? Acredito que eu é, respondi. O que informar na coluna tipo. Essa coluna, a primeira coluna aqui, ó, tá? Não é para colocar nenhuma informação. Essa daqui, tá? Então, essa coluna aqui, vocês excluem, tá? Não botam nenhuma informação aqui. Nada, 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 nada. Tá certo? Nada. Aqui é só porque o pessoal da TI queria demonstrar para vocês o que teria em cada questão, que seria aqui a parte da explicação, ok? Na coluna ID material, pelo que eu vi na planilha auxiliar, é localização. Precisa dessa informação? Regiane, precisa sim. É a informação obrigatória, tá? Essa ID de material aqui é obrigatória, perfeito? Essa daqui também, né? Na verdade, tu não vai colocar o campus, tu vai colocar a numeração. Tá? Então, tu vai colocar a numeração, tu vai colocar essa informação, tu vai colocar a numeração do campus, por exemplo. Tu vai colocar quanto que ele tem estoque, se tu quer que tenha saldo mínimo ou não. Se não, você coloca 0. Você quer que tenha preço... quer não. Você vai colocar o preço, tá? E você vai colocar a unidade de medida. Mas tu não vai colocar o nome, tu vai colocar um número identificador, tá certo? Isso é para padronizar e para não modificar o sistema. Acredito que nós respondemos essa questão. E a Helenita falou que estava com dificuldade. Então, Helenita, acredito que agora está respondido. Não quero me estender muito. Deixa eu ver aqui se o sistema já voltou, só para mostrar para vocês a tela do sistema. Não, ainda não. Devem estar atualizando, tá? Às vezes, quando a TI precisa fazer alguma alteração, modificação, atualização, é rapidinho. Quando demora muito tempo, eles já informam que o sistema vai ficar fora do ar ou deu algum problema aí. Nós tivemos aí uma tempestade aqui em Blumenau, então pode ter dado algum problema lá com os sistemas da reitoria. Tá certo? Qualquer dúvida, mandem mensagem. Nós estaremos lá no treinamento. Quem puder já, quando tiver acesso ao módulo de treinamento do CIPAC, seu usuário e senha, ir usando para tirando suas dúvidas, tá? Sobre o sistema, sobre catálogo de materiais também, quem trocou, tá? E principalmente para o pessoal do catálogo de materiais, se você é novo, que nós tivemos muitas mudanças nos campos, solicito que você pegue pela orelha, pelo braço, né? A pessoa que era do catálogo de materiais do ano passado e fique ali pelo menos uns 2 dias tirando todas as suas dúvidas, tá certo? Porque o catálogo de materiais tem uma série de regras, tivemos um manual ali, tá? Para padronização aí desse catálogo de materiais. Até mesmo porque o trabalho do catálogo de materiais vai ser permanente. Aquele trabalho inicial, nós fizemos um trabalho bem amplo para ficar um mínimo de trabalho, podemos assim dizer, para este momento. Mas nós sabemos que sempre vai acabar faltando um item ou outro que ou foi uma compra recente, que não está no catálogo, ou qualquer outro motivo, tá certo? Ou o campus não conseguiu mandar sua planilha de estoque de materiais pro gestor de catálogo, ou tinha medo, ou
medo não, né? Mas não conseguiu, tá certo? Ou não teve tempo hábil para isso, não sabia como fazer, a TI também no seu campus não sabia, tá certo? Então, nós entendemos que ocorrerão casos desse tipo. E aí o gestor de catálogo irá fazer esses cadastros dentro do CIPAC, diretamente dentro do CIPAC, ok? E para os campos que têm poucos itens, acredito que seja o ideal aí cadastrar direto no sistema. Não é algo difícil cadastrar direto no sistema, é bem prático. Para Concórdia, se tiver algum campus que use o sistema de Concórdia como nós usávamos na reitoria, solicito atenção a algumas questões. Por exemplo, no sistema aparece lá PIGA, e a mesma PIGA AA aparece, vamos supor, lá numa outra entrada que tu deu, aqui na reitoria aconteceu isso, ela aparece de novo, vamos supor, como PIGA comum, é a mesma PIGA, ou lá na outra aparece PIGA AA comum. Então na reitoria nós tivemos aí um pouquinho de trabalho com respeito a isto, e nós tivemos aí que colocar todas elas dentro da mesma informação, ok? Dentro do mesma tabela, tá? Que seria o mesmo código de material para poder fechar a informação, ok? Porque na verdade está se tratando da mesma PIGA. Você percebe que a PIGA A, PIGA comum e PIGA A comum é a mesma PIGA. Mas é que esse sistema é um sistema, ele era mais complicadinho, mais antigo. E também peço atenção aos campos com respeito aos valores, tá? Peço atenção quanto a isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado.